Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Deus tem nos dado essa bênção, essa oportunidade de estudarmos aquilo que Ele tem preparado e reservado para a nossa vida. Você que está nos acompanhando, sinta-se acolhido pela Sexta Igreja, mesmo que online. O nosso propósito aqui é glorificarmos o nome de Jesus, o nosso Salvador. Que Deus fale profundamente ao seu coração nessa série de mensagens, a segurança do cristão. Nós temos estudado de forma expositiva a primeira carta do apóstolo João e temos extraído aqui da palavra de Deus várias lições, vários ensinos para a nossa vida. Mas antes de nós iniciarmos o estudo bíblico dessa noite, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco do musical de Natal, que vai acontecer nos próximos dias 18 e 19 de dezembro. Com a bênção de Deus, nós vamos contar a história do Natal de uma forma criativa e queremos convidar você para estar conosco. No sábado, dia 18, nós teremos duas sessões, às 18h30 e às 20h30, e no domingo também duas sessões, às 17 horas e às 19 horas. Então venha participar conosco, nós vamos contar a história do Natal de uma maneira nunca vista e o tema do nosso musical é 1938, Cartas para o Mundo. Então reúna sua família, venha participar conosco, o musical será presencial, nós não vamos transmitir pela internet, para que você tenha a oportunidade de estar aqui conosco nos próximos dias 18 e 19 de dezembro. Então fica aí o convite, vamos celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Nós vamos continuar a série A Segurança do Cristão e eu convido você a ler comigo na Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 19 a 24. O texto bíblico vai aparecer aí no seu vídeo, mas caso você queira abrir a sua Bíblia na sua casa, onde você está, fique à vontade. Vamos ler juntos esse texto de 1 João, capítulo 3, versículos 19 a 24, que nos diz assim: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Nós temos aprendido aqui na primeira carta do apóstolo João alguns testes, alguns critérios para que nós possamos conhecer se somos verdadeiramente discípulos de Jesus. E o apóstolo João aqui apresenta então esses três critérios, o critério moral, o critério social e o critério doutrinário. E João então ele vai desenvolver todo o seu ensino a partir desses três critérios aqui no capítulo 3. E no versículo 19, que nós vimos na semana passada, o apóstolo João nos diz o seguinte: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. João se refere ao versículo 18, que quem ama o próximo tem certeza da sua salvação. Na medida que nós amamos o nosso irmão, o nosso semelhante, nós evidenciamos a salvação que recebemos da parte de Deus. Então o apóstolo João está nos ensinando que aqueles que são salvos, eleitos, escolhidos por Deus, eles vão amar o seu irmão, o seu próximo. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele se importa com as pessoas que estão à sua volta. Ele ama o seu semelhante. E amar de fato e de verdade não somente nos assegura de que nós somos de Deus, de que nós somos salvos, mas também nos tranquiliza o nosso coração diante do Senhor.
E o apóstolo João aqui no versículo 19, ele nos diz então, tranquilizaremos o nosso coração. Então o discípulo de Jesus que ama o seu próximo, ele então está firmado na verdade, as pessoas olham para ele e a verdade é evidenciada na sua vida, e ele também tem um coração tranquilo diante de Deus. É fato que nós precisamos de tranquilidade diante do Senhor, principalmente quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Nós vamos estar diante do Cordeiro, do nosso Salvador, e nós vamos precisar estar com o coração tranquilo. E que a paz de Deus, então, venha guiar o nosso coração e nos conduzir para que no dia do juízo nós tenhamos o nosso coração tranquilo diante do Senhor. Mas para que isso aconteça, para que essa seja uma realidade na nossa vida, quando Cristo Jesus se manifestar, a palavra de Deus ensina que ao longo da sua caminhada aqui na terra, você vai precisar amar o seu próximo, seu irmão. Um amor genuíno, um amor de fato e de verdade. E o amor ao próximo é uma realidade que precisa envolver a nossa vida espiritual. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama o seu próximo não é discípulo de Jesus, não conheceu o Salvador. O amor ao próximo é uma evidência de que nós somos de Cristo, de que nós andamos na verdade, de que a doutrina das Escrituras é uma realidade na nossa vida e que o critério social é também evidenciado no nosso comportamento. Porque o critério social aqui, desenvolvido pelo apóstolo João no capítulo 3, é o amor ao próximo. Na medida que nós amamos o nosso próximo, nós estamos afirmando que nós somos de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele precisa estar em paz com o seu próximo. Ele não pode ter dívidas com o seu próximo. Talvez você que está me ouvindo, você precisa se reconciliar com o seu próximo, com o seu irmão. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 nos diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrarás de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Jesus aqui ele está orientando os seus discípulos de como eles deveriam se portar no culto público, ao ofertar, ao entregar uma oferta ao Senhor. E Jesus aqui ele está ensinando sobre a necessidade, a importância de nós estarmos bem uns com os outros. É importante você praticar a reconciliação. É importante, é necessário, é urgente que você esteja de bem com todas as pessoas. Sendo assim, a nossa salvação será evidenciada. O sacrifício de Cristo será revelado no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Jesus Cristo morreu por nós, ele se sacrificou por nós, mas esse sacrifício ele se torna prático, ele se torna real, ele é visível na medida que nós vivemos o amor ao próximo, a santidade de vida, quando nós assumimos o compromisso com o Senhor. Lá em João capítulo 8, Jesus ele encontra uma mulher adúltera e depois de Jesus ele olhar para os olhos daquela mulher e não a condená-la pelo seu pecado, pelo seu adultério, Jesus olha para os seus acusadores e diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a palavra de Deus ali nos diz que a consciência daqueles acusadores começou a pesar. E na medida que essa consciência foi pesando, eles foram saindo um por um da presença de Jesus. Mesmo os pagãos, eles têm uma consciência de que lhes acusa do certo e do errado. Mesmo alguém que nunca ouviu falar de Deus, mesmo alguém que não conhece a Deus, ele sabe o que é certo e o que é errado. Todo ser humano, ao nascer, ele já nasce com essa consciência, esse entendimento do que é certo e do que é errado.
de que matar é errado, de que tirar a vida de alguém é errado. Por isso que em algumas culturas indígenas, quando você vai ali visitar, ou quando essa cultura tem contato com o homem civilizado, se assim a gente poderia dizer, eles não precisam ser ensinados ali naquela cultura de que matar, de que roubar são coisas erradas. Eles entendem que o certo é certo e que errado é errado. E no versículo 20, João vai falar sobre essa consciência, quando ele diz: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O Deus que nós amamos e servimos, ele é maior do que as acusações que podem surgir no nosso coração. A graça de Deus é suficiente para cobrir toda dúvida. A graça de Deus é maior do que qualquer acusação contra a nossa vida. Então é muito importante você entender isso. Não se sinta pressionado, não se sinta inferior, não se sinta pequeno quando falsas acusações se levantarem contra você. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo decaído, onde as pessoas criam falsas acusações contra a nossa vida. E nós precisamos permanecer firmes, porque o importante é o que nós somos diante de Deus e não o que as pessoas falam a nosso respeito. As pessoas podem falar sobre nós o que elas quiserem. As pessoas podem fazer vários questionamentos, comentários a respeito da nossa vida. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso juiz, Deus é o nosso advogado. O que as pessoas falam a respeito de nós não muda quem nós somos, não muda a nossa essência. Então não se sinta perturbado, não fique preocupado com aquilo que as pessoas estão falando sobre você. Fica firme e avance. Tenha sua consciência tranquila, tenha o seu coração em paz, porque as falsas acusações, elas não permanecem para sempre. Uma hora ou outra elas vão rugir, elas vão cair e você terá a sua dignidade respaldada, abençoada pelo Senhor. E no verso 20 nós temos a consciência de que Deus é maior do que o nosso coração e Ele conhece todas as coisas. Deus ele não precisa que a gente fique informando a Ele o que Ele precisa fazer, o que Ele precisa conhecer a respeito de nós. Pelo contrário, o Deus que nós amamos, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Então é importante você se aquietar nessa certeza de que o Deus que conhece você é o Deus da paz, é o Deus que sabe tudo a seu respeito e a sua vida está nas mãos dele. Então não se preocupe quando as pessoas te acusarem ou quando o seu próprio coração tentar acusar você. Lembre-se de que Deus é maior do que o nosso coração. Se o tribunal da consciência já nos condena por falta de amor, não devemos esperar resultado diferente do tribunal de Deus. Então, olha que importante isso daqui. Se a sua consciência está pesando, que pelo fato de você não estar amando o seu próximo, o seu semelhante, se a sua consciência já pesa aqui, ela vai pesar ainda mais quando você estiver diante do tribunal de Deus. Porque o que Deus espera dos seus discípulos, além de muitas outras coisas, é o amor ao próximo. É a capacidade de servirmos as pessoas, de se importarmos com ela, de estendermos a mão para o necessitado, de ajudarmos aqueles que precisam. Então não se iluda se a sua consciência está pesando porque você tem refletido e pensado de que de fato você não tem amado o seu próximo. Ela vai pesar ainda mais quando você estiver na presença de Deus, diante do tribunal do Senhor. O reino dos céus, ele é preparado para aqueles que amam, para aqueles que servem, para aqueles que se coloquem à disposição de Deus para serem usados. Então que no nome de Jesus, que Deus venha usar a sua vida,
que Deus possa te abençoar, que Deus possa te empoderar para que você consiga amar o seu próximo, o seu semelhante a todo tempo. Que você também consiga amar os seus inimigos, porque o convite de Deus é que nós amemos também aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam contra nós. E para que isso aconteça, para que nós amemos essas pessoas, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter o nosso coração firmado na verdade, nas Escrituras. Porque sem a verdade, sem a palavra de Deus, a gente não ama ninguém. Sem as Escrituras, não tem possibilidade de você amar o seu próximo, o seu semelhante. E para que você também ame o seu próximo, o seu semelhante, é necessário também que você tenha uma moral, para que você tenha uma santidade de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras. E João continua no versículo 21, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Essa confiança e tranquilidade está relacionada ao amor aos irmãos. Na medida que nós amamos os nossos irmãos, o nosso coração se enche de confiança e de tranquilidade. O fato de que a consciência não nos acusa de falta de amor aos irmãos não é indício de perfeição aqui nesse mundo. Nós sabemos que jamais seremos perfeitos aqui nesse mundo. A perfeição é algo superior, é algo que está além desse mundo, é algo que nós vamos experimentar na eternidade, quando nós estivermos diante do perfeito varão Jesus Cristo. Então, se o fato de que a sua consciência não tem pesado pela a necessidade de amar o seu irmão, o seu próximo, não se iluda de que você está vivendo uma vida perfeita, mas dê graças a Deus por Ele estar te abençoando, falando ao seu coração, ministrando sobre você e te usando para que você ame as pessoas que lhe cercam. Até o fato de nós amarmos os nossos irmãos, o nosso próximo, é graça, é bênção de Deus. Não é mérito nosso, não é capacidade nossa, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus em nós, não há possibilidade que nós amemos os nossos irmãos, os nossos semelhantes. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz: embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. De fato, é Deus quem nos julga. É Deus quem conhece o nosso coração. É Deus quem realmente sabe se nós temos amado realmente os nossos irmãos, o nosso próximo. É Deus quem pode fazer essa avaliação. O diagnóstico só Deus pode fazer sobre o nosso coração. Deus, ele tem uma radiografia completa da nossa alma. Ele conhece cada imperfeição. Ele conhece a nossa saúde espiritual, Ele sabe onde, qual área nós precisamos melhorar para crescermos espiritualmente. E no verso 22, João continua: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha que interessante, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. A oração, ela é respondida, ela é realizada segundo a vontade de Deus. Olha o que nos diz em João 14, 33, palavras de Jesus aos seus discípulos: e tudo quando perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deus, ele é glorificado na nossa vida. Deus, ele realiza os nossos pedidos. Deus, ele cumpre os seus propósitos na medida que nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Mas não se esqueça de que Deus não vai realizar todos os seus pedidos. Deus não vai realizar todas as suas necessidades. Ele vai fazer segundo a sua vontade. Então, o fato de você guardar os mandamentos de Deus, o fato de você fazer aquilo que é agradável ao Senhor, não significa que Deus vai te dar todas as coisas. Não significa que Deus vai realizar todos os seus sonhos.
Ele vai cumprir, ele vai fazer isso segundo a vontade dele sobre a sua vida. Mas aqui nós aprendemos algo importante. Na medida que nós guardamos os mandamentos e fazemos a Deus o que lhe é agradável, há possibilidade, há condições, se essa for da vontade de Deus, dele colocar os nossos sonhos em prática e tornar cada um deles realidade. Isso só vai ser demonstrado para nós na medida que Deus exercer a sua vontade e cumprir a sua doce e agradável vontade. O verso 23, João continua: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Olha que interessante, aqui no versículo 23, João vai resumir aqui o mandamento, ou seja, a ordem, a vontade de Deus, de Jesus Cristo para nós. E qual que é a vontade de Deus para nós? É que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Aqui nós temos o critério doutrinário, que nós temos estudado, que nós temos visto. É importante você crer em Cristo Jesus. É importante você publicar a sua fé. É importante você demonstrar para as pessoas racionalmente que você crê no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E a outra vontade é que nós amemos uns aos outros. Aqui nós temos o critério social. O discípulo de Jesus verdadeiro, o discípulo de Jesus que anda na presença do Mestre, ele crê que Jesus é o seu Senhor, ele crê que Jesus é tudo para ele e ele ama o seu próximo, o seu semelhante, segundo o mandamento que nos ordenou. No verso 24, João continua: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Olha que bênção, na medida que nós guardamos os mandamentos de Deus. E aqui guardar não é só receber, mas também praticar. Na medida que nós guardamos e praticamos os mandamentos de Deus, ou seja, cumprimos a vontade de Deus, Deus permanece em nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus está em nós na medida que nós guardamos e praticamos os seus mandamentos. E Deus está em nós por intermédio do seu Espírito. Qual que é a segurança que nós temos de que o Espírito Santo de Deus está sobre nós e que ele vai permanecer para sempre sobre nós? À medida que nós guardamos os mandamentos, na medida que nós obedecemos à vontade de Deus. E é claro que esse permanecer do Espírito Santo de Deus na nossa vida é também uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, nos concedendo graça, nos concedendo capacidade para guardar e praticar esses mandamentos. Porque sozinho nós não daríamos conta de praticar esses mandamentos. Você consegue perceber que em tudo que nós fazemos, a respeito da nossa vida espiritual, Deus está por trás, controlando, nos dando força, nos dando capacidade, nos dando orientação para que cumpramos a vontade de Deus? Louvado seja o Senhor pela sua infinita graça, pela sua misericórdia, que nos ajuda, que nos abençoa, que nos dá até possibilidade, condições de viver a vida nesse mundo e crer que Ele está em nós. Nós aprendemos aqui duas lições sobre a presença do Espírito Santo na vida do crente. A primeira é que o Espírito Santo é algo dado por Deus, é resultado da graça divina. O Espírito Santo está em nós, não por nosso mérito, não por nosso esforço, mas pela graça de Deus em nós. A doação do Espírito Santo só foi possível mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O fato de Jesus ter ressuscitado, o fato de Jesus ter vencido a morte, proporcionou a mim e a você a bênção de recebermos o seu Espírito, a sua presença. João 7,39 nos diz: isso lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. E Jesus foi glorificado assim que ele ressuscitou, assim que ele subiu aos céus e foi para a presença do Pai. Em segundo lugar, Deus já nos deu o seu Espírito, essa é uma garantia.
O Espírito não é uma promessa futura, não é uma promessa para o amanhã, mas é uma promessa para hoje. Nós já temos o Espírito Santo de Deus. Se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, se você tem guardado os mandamentos, se você tem obedecido a Deus, feito a sua vontade, você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida. A presença de Deus já está sobre você. Que bênção, que alegria é termos a presença do Espírito Santo em nós, de poder sentir um pouco do céu, do que nós vamos presenciar e viver na eternidade. E no verso 23, nós temos aqui o resumo desse capítulo 3. E no verso 23 vai aparecer aí para você, né, essa imagem, esse gráfico aí, para que você tenha uma ideia. Nos diz assim: ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Olha para essa imagem. Você vai ver aqui o teste doutrinário. Creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui também o teste social e nos amemos uns aos outros. E nós vamos ver aqui também o teste moral, que guardamos os mandamentos que ele nos ordenou. Você pode ver aqui no versículo 23 a essência desse capítulo ou até mesmo dessa carta. Todo o raciocínio, toda a lógica que João construiu aqui foi baseado nesses critérios. O critério doutrinário, o critério social e o critério moral. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós tenhamos um apego à doutrina, à palavra de Deus, que nós amemos os nossos irmãos, manifestando graça por onde a gente passa, e que nós tenhamos também a responsabilidade, o dever de cumprir, de obedecer aquilo que Deus nos ordenou, de cumprir a vontade do nosso Salvador. Eu espero que a graça de Deus continue sobre a sua vida, que você continue sendo um discípulo amado de Jesus, não porque você é bom, não porque você é suficiente, mas porque Jesus Cristo já fez tudo por você. E agora Ele te dá a bênção, a oportunidade de amar o seu próximo, de amar o seu semelhante, de guardar os seus mandamentos e praticá-los em todo o tempo. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. E Ele agora te dá essa bênção, Ele dá a mim essa oportunidade de colocar em prática a sua palavra e ser semelhante a Ele, sermos parecidos com Ele. Essa é a vontade do nosso Deus. Que você a cada dia seja parecido com Jesus. Que a cada dia você venha manifestar graça, amor, e que a bênção de Deus permaneça sobre você hoje e para todo sempre. Nós estamos ficando por aqui. Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos continuar a nossa série A Segurança do Cristão e nós vamos começar o estudo do capítulo 4. Nós vamos estudar de forma expositiva, vamos dar continuidade a essa série, conhecendo aí as palavras, os ensinos do apóstolo João, que certamente vão fazer diferença na nossa vida e na nossa caminhada. Que esse estudo bíblico continue sendo bênção na sua vida. Que as palavras de Cristo continuem moldando o seu caráter e toda a sua caminhada, toda a sua história. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós, a tua graça está sobre a nossa vida. Obrigado por mais um estudo da tua palavra. Te agradecemos porque mais uma vez o Senhor falou ao nosso coração. Continue, ó Deus, a ministrar sobre nós a tua vontade, para que em todo tempo nós possamos viver os sonhos e os projetos do Senhor. Abençoe meus irmãos, dê a eles graça, dê a eles a certeza, a convicção de que o teu Espírito está sobre a vida deles e que o teu Espírito Santo permanecerá em nós todos os dias até a consumação do século. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos juntos estudando a palavra de Deus e conhecendo a vontade do nosso Salvador. Fiquem todos com a graça de Deus, com a bênção do Senhor e tenham uma excelente noite para a glória de Jesus e até logo. Deus abençoe a sua vida.